Então, oficialmente, boa noite, alunos do curso técnico em segurança no trabalho, turma N1 do ano de 2020 do Cotec Aguinaldo de Campos Neto, em Catalão, Goiás. Iniciamos agora o nosso quinto encontro, a nossa aula 5 da componente de estatística, onde vamos abordar alguns assuntos muito importantes e pertinentes, aí da área da estatística, que é a fase do método estatístico, as fases que o método estatístico tem. A gente vai entender um pouquinho o que é esse método estatístico. Nós vamos falar também sobre as séries, os gráficos e as planilhas, que a gente tem aí, as tabelas estatísticas. Então, 4 assuntos muito pertinentes para que a gente dê sequência e continuidade no nosso estudo de estatística básica. Pois bem, quando a gente fala de método estatístico, nós estamos falando de algumas etapas que vai nos ajudar a entender o estudo estatístico ao qual a gente está envolvido. Esse método estatístico, ele faz parte da estatística descritiva, Nós estudamos na última aula que nós temos 2 tipos de estatística. A descritiva, que é aquela mais assertiva, A gente faz uma investigação, faz um estudo estatístico e a gente tem números exatos. E por meio desses números exatos, a gente vai descrever alguns fenômenos, o que esses números nos significam. Já a estatística indutiva ou inferencial trabalha muito com as probabilidades. E é uma estatística mais pouco usada, Ela é pouco usada em relação à estatística descritiva. Então, essas 6 fases que o método estatístico tem faz parte da estatística descritiva, aquela que a gente investiga, tem os números exatos e esses números exatos nos dá resultados, que a gente pode chegar a uma determinada conclusão no estudo estatístico ao qual a gente está inserido. Como eu disse, são 6 fases. Então, hoje a gente vai falar dessas 6 fases. A primeira fase é a definição do problema, uma temática. O que eu quero investigar? O que a gente quer descobrir? O que é algo que a gente tem dúvidas e a gente precisa fazer um estudo para a gente descobrir se essas dúvidas que a gente tem são reais ou não. Então, por exemplo, hoje a gente está muito no auge, a questão da cura da Covid. A temática, então, o problema seria isso, A cura da Covid. Digamos que seja um título, um tema ao qual a gente quer descobrir. Depois que a gente define essa temática, a problemática, por que existe isso tudo, nós vamos para a parte do planejamento, Como é que a gente vai fazer para, então, descobrir esse problema, resolver esse problema, estudar melhor, aprofundar nessa temática. E no planejamento, existe uma ferramenta da qualidade que, se vocês ainda não estudaram, vocês ainda vão estudar, quando se estiver falando de gestão da qualidade, que é o 5W2H. O 5W2H são 7 perguntinhas básicas em inglês que a gente precisa responder, em uma planilha. Já quando a gente for falar um pouco melhor do planejamento, a gente vai mostrar um exemplo de uma ferramenta 5W2H. Nessa ferramenta 5W2H, então, a gente vai responder o que será feito, se será feito um formulário, um questionário, o que a gente vai utilizar. Por que a gente vai fazer essa ação? Tem outra pessoa pedindo para entrar. Deixa eu só... Deverson. Boa noite, Deverson. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Tá joia, bem também, graças a Deus. A gente já está explicando aqui as fases do método estatístico, tá bom? Qualquer dúvida que tiver... Pode falar no ato mesmo ou ao final da apresentação, tá bom?
Não, certinho, professor. Então, tá. Dando continuidade, então, à fase 2 do método estatístico, né, que é o planejamento, a gente vai responder as 7 perguntas do 5W2H, que é uma ferramenta da qualidade. Por quê, onde, quem, quando, como e se tem algum tipo de custo realizar aquela atividade, né? Ou seja, o que. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um exemplo de uma planilha 5W2H, que é a ferramenta da qualidade, né, que a gente sugere preencher e utilizar nessa fase de planejamento do método estatístico. A terceira fase vai para a coleta de dados. Então, depois que a gente já tem um problema que a gente quer investigar, já planejou como que a gente vai fazer para resolver, né, esse estudo, para a gente ter esse estudo em mente aí. Heroilda também entrou. Tudo bem, Heroilda? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Então, tá joia. A gente está explicando aqui a terceira fase do método estatístico, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar durante a explicação ou ao final, tá bom? Ok, professora. Então, tá joia. Então, a fase 3, ela trata da coleta de dados, né? Depois que a gente definiu a temática, o problema, planejou como é que a gente vai fazer, nós vamos para a parte operacional, que é a coleta de dados. Essa parte operacional, ela envolve duas situações. A condição primária é quando a gente quer investigar algo novo. Não existe ninguém, né, no mundo que pesquisou sobre aquela determinada temática ou sobre aquele problema. Então, é algo novo. E a coleta de dados secundário é quando a gente parte de uma pesquisa já realizada e a gente quer melhorar, né, essa pesquisa. Então, por exemplo, a gente tem os estudos dos censos de nascimento, por exemplo. Então, a gente sabe que o IBGE, toda vez que nasce uma criança, vai fazer o censo, a contagem, né, da quantidade de habitantes que tem ali naquela cidade. Quando a gente faz uma melhoria nesses números, por exemplo, de crianças que nascem, a gente quer descobrir quantas estão abaixo do peso, é uma coleta de dados secundária. Então, ou seja, a gente está partindo de uma coisa que já foi estudada para melhorar alguma informação que a gente precisa. A etapa 4, nós vamos falar da apuração dos dados. A apuração dos dados, a gente pega tudo que foi coletado e vai contar. Então, a gente fala que é a contagem dos dados coletados. É como se a gente tivesse assim, ó, nós temos 13 alunos, né, frequentes aí no curso técnico em segurança no trabalho, a turma N1. Quantos estão aqui hoje presentes? Isso é uma apuração de dados, né? Isso é uma contagem. Então, é quando a gente consegue contar os dados que foram coletados no método estatístico. A quinta etapa, nós vamos apresentar esses dados. E a apresentação desses dados, ela se dá em dois formatos, na tabular e na gráfica, que é o que a gente vai falar também na aula de hoje. Como que a gente faz uma representação tabular? Como que a gente faz uma representação gráfica no método estatístico? Por fim, nós vamos para a parte de análise e interpretação desses dados. Então, os gráficos e as tabelas nos dão a possibilidade de ter uma análise e uma interpretação mais apurada do que esses dados coletados lá na fase 3, né, quer dizer para nós. Então, por exemplo, se a gente estivesse investigando hoje a assiduidade dos alunos que estão presentes na aula aqui no Meet, nós faríamos o seguinte estudo, né? Coletando os dados. Vocês são 4 alunos aqui. 4 em 13, qual que é o percentual? Vamos fazer as contas aqui para a gente saber. Para a gente saber mais ou menos assim, quantos por cento, qual o percentual de alunos, né, que está frequente hoje na aula, na nossa aula. Então, 4 dividido por 13 vezes 100%. 100%. Então, 30% da turma, né, está frequente hoje
via Meet aqui na aula. E aí, desse percentual, desse dado coletado, né, desse número, a gente pode fazer várias análises e várias interpretações, né? Por que o pessoal teve essa baixa aceitação nessa aula 5? Enfim, várias análises e interpretações a gente pode fazer do que a gente está coletando. E isso, pessoal, é um ciclo que vai continuar. Outra ferramenta muito importante que vocês vão estudar no decorrer do curso é o ciclo PDCA. Como que funciona esse ciclo PDCA? Né? Quando a gente faz a análise e interpretação de dados, pode ser que desses dados interpretados surja uma nova necessidade de uma nova problemática, de refazer um planejamento novamente, de uma coleta de dados, de apuração. Enfim, a gente vai melhorando. O ciclo PDCA ele trata de planejar, desenvolver, checar e agir sobre aquela checagem, né? Então, será que o que a gente pesquisou responde tranquilamente nossas perguntas, né? As nossas dúvidas? Por isso que é o ciclo PDCA, tá? Só para a gente destrinchar um pouco melhor, né? A fase 1, que é a definição do problema, é saber exatamente aquilo que se pretende pesquisar. É o mesmo que definir corretamente o problema a ser investigado, o problema a ser solucionado, tá? Na fase de planejamento, nós vamos responder a algumas questões, como levantar informações, que dados a gente vai querer obter, qual levantamento que vai ser utilizado, se vai ser feito um censo ou não, vai ser amostragem ou não, vai ter um cronograma, né? Qual é a semana que a gente vai utilizar, se a gente vai gastar alguma coisa com essa pesquisa. Enfim, são as questões que estão envolvidas naquela pesquisa estatística que a gente vai precisar responder. Eu trouxe aqui para vocês um modelo, né? Um modelo do Plano de Ação 5W2H, que é uma ferramenta da qualidade, né? Que eu expliquei para vocês que a gente utiliza demais. Então, esse é um modelo que a gente vai responder o que, né? E aí a gente pode destrinchar várias questões aqui. O porquê, o onde, o quem, o quando, o como, o quanto custa e o acompanhamento, se foi iniciado, se está em andamento ou se foi concluído. Vocês estão enxergando bem a planilha, né? Estão? Então, aqui como exemplo, né? O que? Eu coloquei um exemplo aqui de duas ações. Primeira, realizar a pesquisa sobre um tema X, por exemplo. Por quê? Para saber, né, como que anda esse tema num determinado espaço. O onde, no grupo específico tal. O quem, aí é dar nome realmente às pessoas. Quando, datas, né, a serem realizadas. E aqui o como que vai ser feito e se tem algum tipo de custo, né? O status acompanhamento é não iniciado, em andamento ou concluído. Então, o que a gente marcar é o que vai nos deixar aqui de evidência nessa ferramenta da qualidade. Então, na etapa 2, a gente pode utilizar essa ferramenta que é a 5W2H, o plano de ação, né? As respostinhas aí que a gente tem para 7 perguntas básicas, né, que define as questões de responsabilidades e prazos. Então, vamos lá. Dando sequência, a fase 3 de coleta de dados é uma fase mais operacional. É o registro, né, sistemático de dados com um objetivo determinado. Nessa coleta de dados, né, após a definição do problema a ser estudado e o estabelecimento do planejamento da pesquisa, forma pela qual os dados serão coletados, né, o cronograma das atividades, se tem custo, né, se a gente vai delimitar ou não uma amostra, se a gente vai pesquisar todo mundo ou se vai ser só uma amostragem. O passo seguinte é essa de coleta de dados e ela pode ser de 2 tipos.
Pode ser por meio de dados primários, né, que é o que a gente falou que é algo novo, é algo que ainda nunca foi investigado. Os dados são obtidos diretamente na fonte originária, por isso que a gente chama de coleta direta. Por exemplo, preferência dos consumidores por um determinado produto. Essa preferência a gente vai investigar diretamente com aquelas pessoas, né, com os consumidores que estão envolvidos ali na pesquisa. Métodos de coleta de dados primários, né, existem alguns. É importante garantir que a coleta de dados primários seja executada de maneira estatisticamente correta, senão os resultados eles podem ser tendenciosos, né? Ou seja, se a gente fizer uma pergunta que já vai tendenciar a resposta que a gente quer ouvir, então, né, esse método de coleta de dado primário ele tem que ser revisto para que a gente não tenha as respostas que a gente quer escutar, né? Então, é muito importante essa questão de não tendenciar os resultados, né, as respostas que a gente quer escutar. Observação, né? Ou seja, uma outra parte importante da coleta de dados primários é quando a gente faz a observação. No caso dessa metodologia de observação, o pesquisador ele não vai perguntar nada, ele apenas observa. Por exemplo, né, a pesquisa de observação para diagnosticar as necessidades de trânsito de uma determinada cidade. Geralmente, o agente de trânsito ele não vai parar o condutor e fazer uma pergunta. Ele só vai observar, né, como que está o comportamento dos condutores para poder tomar uma certa decisão ali com relação ao trânsito em uma cidade X. Já uma metodologia é o levantamento. O levantamento é o método mais comum de se coletar dados. E o instrumento que a gente utiliza para fazer um levantamento são os questionários. Os questionários estruturados ou um roteiro de itens em que a gente, né, a entrevistada, vai dissertar à vontade sobre cada um do item da pesquisa. Então, esse método de levantamento, ele é mais comum de acontecer, porque é mais fácil, né, a gente elaborar esse questionário estruturado ou um roteiro mesmo de perguntas, de itens, que as pessoas que vão responder a pesquisa, né, fica mais fácil delas entenderem o que a gente quer. Então, essas três principais formas de levantamento, né, quando a gente fala de levantamento, realmente é o método mais utilizado para coletar os dados primários. E aí, a gente tem três principais formas de levantamento, resumindo, né, em vantagens e desvantagens. Quais são essas três formas? A primeira forma de fazer um levantamento é por meio de entrevista pessoal. Então, a gente senta com a pessoa e começa uma conversa de entrevista. Esse tipo de forma, né, de formato de levantamento de dados, ela é mais flexível, mas é muito cara, porque vai demandar muito tempo da pessoa que está entrevistando e também do entrevistado. Então, se a gente for pagar em hora homem, né, hora atividade, por exemplo, de um psicólogo, né? Digamos que a gente quer fazer uma entrevista aí para saber como é que anda o psicológico dos alunos. E vai fazer uma entrevista pessoal. Cada aluno vai ter que entrar, ficar um determinado tempo e o psicólogo vai ficando ali em entrevista, fazendo as perguntas e instigando. Então, é bem flexível, né? Mas é mais caro, porque demanda mais tempo, né? Mas o custo é maior. Por telefone, né? Quando a gente fala da forma de ligação, ela é mais barata, né? Vai conseguir penetrar nos segmentos que são mais difíceis, mas a pessoa se recusar a responder é muito fácil. Os famosos telemarketing, né? Quantas vezes a gente vai num atendimento de telemarketing, fica até o final, ao final eles pedem para a gente aguardar para responder uma pesquisa de satisfação e a gente desliga o telefone. É muito comum isso acontecer. Então, esse tipo, né, de levantamento de dados pela ligação por telefone, ela é sim mais barata,
mas as pessoas têm uma facilidade muito grande de recusa. O formato, né, de levantamento de dados, né, no formato questionário, que pode ser por meio de e-mail, WhatsApp, telefone, fax, né, postal, ou seja, essas questões que nos vão ajudar de uma forma mais tranquila. Hoje a gente tem demais o Google Forms, que eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona. Ele é um pouco mais lento, né? A média de retorno das respostas é bem baixa, mas não tem interferência nenhuma do pesquisador. Então, por exemplo, quando a gente recebe um link de uma determinada pesquisa para a gente marcar, né, a opção que a gente deseja, o entrevistador não vai ter contato nenhum com o entrevistado, e aí ter essa questão, né, da intercorrência mesmo, ou o que o entrevistador queria escutar, vai ser uma forma mais dinâmica, né? E assim, com menos interferências possíveis do entrevistador com o entrevistado, tá? Outra forma, né, são os dados secundários. Os dados secundários, a coleta de dados secundários, são aqueles que são obtidos de algo que já está disposto, né? Provém de uma coleta direta. Então, é o exemplo que eu dei, né? Se a gente tem lá um censo que é realizado e a gente quer só pesquisar a quantidade, né, que tem de mortalidade infantil, digamos, um subtema do censo de natalidade, né, por exemplo, que é feita através de dados colhidos por outras pesquisas anteriormente. Então, a gente parte de um número que já existe, de uns dados que já existem, para a gente começar a pesquisar algo, né, e melhorar, ter respostas mais fidedignas daquilo que a gente pretende melhorar de algo que já existe. Então, uma observação muito importante é mais seguro trabalhar com fontes primárias, né? O uso das fontes secundárias traz um grande risco de erros, né, de descrição quando a gente estiver fazendo a parte mesmo lá que a gente precisa escrever do que a gente já está investigando. A Samara está entrando. Boa noite, Samara, tudo bem? Tudo bem, Samara? Então, vamos dar continuidade. Aqui, eu trago para vocês a ferramenta mais utilizada de levantamento de dados, né? Que são os questionários. E quando a gente fala em questionário, né, não pode faltar de jeito nenhum na elaboração de questionários de uma certa pesquisa estatística 6 coisas. O que são, né, essas questões que não podem faltar? Primeiro, tem que ter um título. O nosso questionário, ele precisa ser nomeado. Tudo nessa vida tem um nome. As pessoas têm nome, né? Animais têm nome. E um questionário estatístico, ele tem que ter um nome também. Nós temos que informar para as pessoas que vão responder o questionário estatístico o título da pesquisa, né? Qual que é a pesquisa que você está respondendo? Do que se trata? O que é que eu vou responder? Então, vamos pensar assim, a gente está recebendo um link de uma pesquisa estatística para ser realizada e eu não sei do que se trata. Então, a pessoa, para se recusar a responder, vai ser muito fácil. Então, tem que ter o título também. Outra questão é a apresentação dos pesquisadores, o objetivo da pesquisa, né? O porquê que existe, o que está acontecendo nessa pesquisa, vamos lá falar o que é, para que as pessoas sintam segurança do que elas vão responder. Uma quarta questão que não pode faltar são os dados sociodemográficos. O que são dados sociodemográficos? São as perguntas, né? São as perguntas que a gente vai fazer para identificar a amostra da pesquisa. A maioria é do sexo feminino, do sexo masculino, são mais jovens, são mais velhos, são casados, solteiros, estão estudando, não estão. Então, ou seja, são aquelas perguntas que a gente vai fazer para
identificar, né, as variáveis estatísticas sociodemográficas. Então, a gente precisa fazer essas perguntas, nem que sejam 2 ou 3 para a gente levantar o perfil da nossa amostra. Uma quinta coisa que não pode faltar são as perguntas específicas a respeito do tema que a gente vai pesquisar. Então, se a gente está pesquisando um determinado tema, quais são as perguntas que são específicas desse tema? E ao final, né, como todo bom cidadão educado, a gente agradece, obrigada por ter respondido o questionário. Pronto. Então, assim, eu vou expor para vocês aqui um modelo, né, de um aluno que fez uma atividade, né, uma pesquisa na parte do agronegócio, para vocês verem que ele fez todas essas etapas bonitinho. Então, só para vocês terem noção aqui. Olha só, o título, né? A relação do uso de agrotóxico com o ser humano e o meio ambiente. Então, ele queria investigar o que as pessoas pensam sobre essa relação do uso de agrotóxicos com o ser humano e com o meio ambiente. Aí, olha só, a introdução, né? Dizendo os objetivos, que acontece. Prezado entrevistado, você está recebendo um questionário que faz parte do trabalho do método estatístico, que visa fazer um levantamento de dados sobre a relação do uso de agrotóxicos com o ser humano e o meio ambiente. Esse questionário é puramente pedagógico e seus dados servirão para a análise dos dados levantados pelos alunos do curso técnico em agronegócio, turma N4, oferecido pelo Colégio Tecnológico Cotec Aguinaldo de Campos Neto. Nesse sentido, gostaria de contar com a sua participação, destacando que as informações pessoais dos entrevistados não serão divulgadas, isso é importante. É essencial que todas as informações aqui solicitadas sejam respondidas com toda sinceridade e até o final, né, para que os dados estatísticos não tenham furo, não tenham falhas. Apenas os pesquisadores terão acesso aos dados, garantindo assim a confidencialidade das suas respostas. Então, veja que apresentou, né, o que serve e o objetivo principal da pesquisa. Daí a gente vai para as perguntas. Nesse caso, nessa turma, esse grupo em si, eles fizeram 1, 2, 3... 4 perguntas sociodemográficas. Então, olha só. Gênero, né? Ele vai saber se a população que ele está pesquisando, né? Essa amostra que eles estão pesquisando é mais do sexo feminino ou do sexo masculino. Segunda questão sociodemográfica. Qual que é a idade, né, das pessoas que estão respondendo? Essa amostragem é mais jovem, é meia idade, é de mais idade, enfim. Qual que é o estado civil, né? A maioria é mais, se for mais jovem, né, mais solteira, enfim. A segunda pergunta, ela casa muito com a terceira, quando a gente for fazer a análise, né? E a quarta informação é se a pessoa atua no agronegócio. Então, 4 perguntas sociodemográficas para saber a amostragem, né? Como que é a população, a amostra que esse grupo foi pesquisar. E aí teve 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 perguntas específicas do tema. E aí, vamos lá, né? Olha o que ele perguntou. Você tem conhecimento dos tipos de agrotóxicos utilizados no Brasil? Né? A pessoa tem opção sim e não. Você sabe algum risco que os agrotóxicos podem trazer para a saúde humana? Se sim, quais são esses riscos? Né? Dá a opção para a pessoa redigir. Você sabe algum risco que os agrotóxicos podem trazer para o meio ambiente? Sim ou não? Se você sabe, né, quais são esses riscos, redige aqui quais são. Você acha que os órgãos responsáveis pela fiscalização dos agrotóxicos estão atuando corretamente no Brasil? Sim ou não, né? Se não, por que você acha que eles não estão atuando corretamente? Dá a opção da pessoa redigir.
Na sua opinião, o Brasil usa agrotóxico proibido importados de outros países? Sim, não sei ou outro. Na sua opinião, existem alternativas além do uso de agrotóxico? Sim ou não? E se sim, né, quais são essas alternativas na opinião da pessoa que está respondendo? Você acha que os produtores brasileiros usam os agrotóxicos na quantidade correta? Sim, não, né? E se não, por quê? Então, no final, muito obrigada pela participação e ok. Então, veja que as perguntas específicas que esse grupo fez já são perguntas que ele já conhece da área. Então, é importante que, ao se fazer as perguntas específicas, a gente tenha um conhecimento estabelecido com relação ao que a gente quer investigar. Esse grupo específico, eles queriam descobrir a relação que existe, né, entre o agrotóxico, o ser humano e o meio ambiente. Por isso que foi fazendo essas perguntas específicas, tá ok? Com essa pandemia, né, a gente substitui muito o questionário manual, que é aquele da gente ir lá na obra mesmo e fazer o xizinho ali nas respostas. As pessoas têm um acesso à tecnologia e de clicar no link, ela já consegue responder os questionários ali tranquilamente. E o Google Forms, ele dá essa possibilidade da gente já ter as respostas pré-estabelecidas, né? Depois a gente só vai pegar essa contagem, essa apuração dos dados e lançar no modelo específico de apuração de dados, que é o que a gente vai falar agora. A fase 4, ela é o resumo, né, dos dados através da sua contagem e do seu agrupamento. É a condensação e a tabulação dos dados coletados. Então, aqui também a gente tem uma planilha de modelo. Por exemplo, lá na pergunta de idade, né, a gente tem essa questão da variação. Quem tem de 0 a 21 anos? Quantas pessoas? 3. De 21 a 30 anos, 11. De 30 a 50, 18. 50 anos acima, 5 pessoas. E quando não tem resposta, a gente coloca também. Isso aqui é um exemplo de uma pesquisa que foi realizada, né, com 39 pessoas. Então, uma amostra, né, uma amostragem de 39 pessoas respondentes. Então, a gente tem as variáveis, né, que são as respostas que a gente vai obter. Nós temos as frequências, que é a contagem absoluta da quantidade de pessoas que estão respondendo. E a gente tem as frequências relativas, que é quanto por cento representa esse número exato, né, em 100%. Então, assim, aqui é só um modelo de planilha no Excel para que vocês vejam como que pode ser condensado esses dados, né? A apuração dos dados nada mais é que a contagem da quantidade de pessoas que estão respondendo as variáveis, né? Ou seja, as possíveis respostas que a gente disponibilizou no questionário, tá? Só um exemplo mesmo para vocês perceberem aqui, tá bom? Dando continuidade, né? A fase de apresentação dos dados, ela acontece com o seguinte: há duas formas de apresentação que não se excluem mutuamente. A apresentação tabular, ou seja, é uma apresentação numérica dos dados em linhas e colunas, que são distribuídas de modo ordenado, seguindo, né, regras práticas fixadas pelo Conselho Nacional de Estatística, e a apresentação gráfica dos dados numéricos, que constitui uma apresentação geométrica, permitindo uma visão mais rápida e mais clara sobre um determinado fenômeno. Já vou concluir a fase 6, porque a fase 5 e a 6 ela pode ser feita em um único lugar no PowerPoint, por exemplo. A gente apresenta os dados coletados, já faz a análise e interpretação desses dados. A última fase do trabalho estatístico é a mais importante, a mais delicada. Por quê? Porque ela está ligada essencialmente ao cálculo de medidas e coeficientes. Então, a gente vai falar de média aritmética, de mediana, de desvio padrão, né, de
amplitude, são as medidas estatísticas que a gente vai precisar calcular, né? E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Cuja finalidade principal é descrever um certo fenômeno, por isso que a gente chama de estatística descritiva. Na estatística indutiva, a interpretação dos dados se fundamenta na teoria das probabilidades, é o que eu disse, né? As fases do método estatístico, elas são mais aplicadas na estatística descritiva, porque a estatística indutiva, ela trabalha muito com a probabilidade, né? Que a gente também vai estudar um pouco mais para frente. E aí um exemplo, né? Como é que a gente pode ter um exemplo de apresentação dos dados aqui? Um exemplo, né? Digamos que foi feita uma pesquisa sobre a profissionalização de alunos e professor no curso técnico de segurança no trabalho, né? A gente está apresentando o título, se identificando, para que serve, né? Enfim. E aí a gente fala das fases do método, que a gente já falou, fala da fase 1 da problemática, fala da fase 2 do planejamento, da 3, que é a coleta de dados, da 4, que é a apuração dos dados, e aí a gente vem para a fase 5 e 6, que é a apresentação, análise e interpretação, né, que é o exemplo específico. Então, a gente pode fazer aqui a apresentação, na verdade, tabular, né, que é aqui, a gente vai falar o que é uma tabela, e gráfica. E aí, abaixo dessa representação tabular e gráfica, a gente faz a análise e as conclusões. Então, veja bem, aqui nessa pesquisa, um exemplo de que 5 pessoas que responderam, 3 fizeram de 5 a 27 cursos até o momento, uma fez de 27 a 49 cursos e uma fez de 49 a 70 cursos durante toda a vida. Então, a gente pode perceber que a maioria dos pesquisados, né, realizaram entre 5 e 27 cursos profissionalizantes até o momento em suas vidas, sendo representados 60% da amostra, né, na pesquisa. Aí a gente tem a questão do histograma, do polígono, né, das medidas estatísticas, que são as medidas de posição e as medidas de dispersão. Eu tô passando rápido porque a gente vai aprofundar mais nesse tema, tá? A gente não precisa apavorar, não, que aqui a gente vai aprender como é que a gente calcula a média, como é que a gente calcula a moda, como é que a gente calcula a mediana, a amplitude total, a variância e o desvio padrão, que são as 6 medidas estatísticas que nós temos na estatística básica. Então, por aqui, né, a gente percebe que, em média, foram realizados 26 cursos, né, profissionalizantes, sendo que o mais que se repete, né, são 5 cursos. A amplitude total dessa pesquisa é 65, com variância de 46 e desvio padrão de aproximadamente 7. Então, é uma análise, né, do que esses números representam para a gente. E aí chega-se numa conclusão final com relação a esses números, né? O que se conclui com esse exemplo específico? Essa pesquisa nos mostra o interesse de alunos e professor do curso técnico de segurança no trabalho em se profissionalizar cada vez mais, buscando seu crescimento profissional e pessoal. Sugerimos, né, prosseguir com a referida pesquisa para que os demais cursos do COTEC, em busca de uma amostragem maior e mais significativa, percebendo uma maior competitividade no mercado de trabalho. Então, né, é um exemplo aqui do que se conclui com esse estudo. E no final, agradece, né? É um exemplo, então, de como que a gente pode fazer a fase 5 e 6 em uma única apresentação PowerPoint aqui, por exemplo. Quando a gente fala dessas fases, né, a gente está fazendo um estudo para apresentar para alguém, para apresentar para um supervisor, para apresentar para um professor, enfim, né? Quando a gente for fazer o TCC da gente, essas fases do método estatístico vão acontecer, né? Então, é muito importante que a gente coloque essas fases do método estatístico em prática, para quando a gente for fazer o TCC, a gente não sofrer, né? E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho, né, das séries estatísticas. O que é uma série estatística? Denomina-se série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos, levando em consideração a época, o local ou a espécie, que a gente pode chamar de fenômeno também.
Então, numa série estatística, a gente vai observar 3 elementos ou fatores a saber. Quando a gente fala de época, a gente está falando de tempo. Quando a gente fala de local, a gente está falando de espaço. E quando a gente está falando de um determinado fenômeno, a gente está falando de espécie. Como a gente tem esses 3 elementos e fatores, então, as séries estatísticas elas vão se classificar em temporal, quando o tempo está em evidência na planilha, em geográfica, quando o espaço está em evidência nessa tabela, e em específica, quando a espécie está em evidência nessa tabela estatística. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Alguns escritores chamam de série temporal, histórica ou cronológica. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas não estão erradas, elas estão corretas. O que é importante a gente saber? Que nessas séries temporal, histórica ou cronológica, os dados eles vão estar correspondendo ao tempo, então vai variar de acordo com o tempo. Por exemplo, digamos que foi feita uma pesquisa do preço de um determinado produto, no atacado em uma certa cidade. Então, um produto Y no atacado numa cidade X. E aí foi feito, nos anos de 2013, 14, 15, 16, 17. E aí, qual foi o preço médio que foi observado com o passar de 5 anos? Uma variação, de R$ 2,43, R$ 2,54, R$ 3,01, R$ 2,99, R$ 2,89. São dados fictícios, tem uma fonte, a gente vai falar dessa questão da representação da tabela. E aí, a análise que a gente pode fazer é que no ano de 2015 foi o ano que esse preço mais esteve em alta, e no ano de 2013 foi o ano em que esse produto esteve em preço mais em baixa, Só para a gente fazer a análise. Série geográfica, territorial ou de localidade. Então, podemos ter essas 3 nomenclaturas para poder falar que o que a gente está avaliando, as variáveis aqui, estão correspondentes à região geográfica ou a uma certa região, de fator geográfico mesmo. Um exemplo, digamos que a gente quer saber o número de assaltos em uma cidade X no ano de 2016, um exemplo. Então, a gente tem, que na região centro, 74, sul, 54, norte, 31, leste, 29, oeste, 44. Então, a gente consegue fazer uma análise por meio dessa série geográfica que o número de assaltos no centro é maior e na zona norte é menor. Aliás, na zona leste é menor, com 29 assaltos durante o ano. Então, é uma análise que é levada em consideração a região, ou seja, a geografia, o território, a localidade. A série específica ou categórica, é a série cujos dados estão em correspondência com a espécie, ou seja, elas vão variar de acordo com o fenômeno. Então, aqui a gente tem um exemplo do número de candidatos ao vestibular de uma universidade X. Então, digamos que a gente quer saber pelas áreas, ou seja, é específico ou categórico porque a gente vai observar as áreas de oferta. Nas ciências sociais, a gente teve 2.086 candidatos, nas exatas, 1.065, nas humanas, 1.874, nas biológicas, 1.102 e nas tecnológicas, 1.902. Então, o que a gente percebe, que a maior procura pelos candidatos no vestibular dessa universidade estão nas ciências sociais aplicadas, E o menor número de procura está nas exatas. E aí a gente pode fazer toda uma análise dos motivos. Por que as pessoas procuram menos as exatas? Por que as pessoas procuram mais as ciências sociais aplicadas, Então, a gente consegue fazer essa análise. Podemos também fazer, qual que é a segunda área mais procurada? A área das tecnologias, Será por quê? E assim a gente vai fazendo toda uma análise dessas séries. Por último, a gente tem as séries mistas. As séries mistas são as combinações entre as séries temporais, específicas, ou seja, a gente vai conseguir fazer uma composição
de 2 ou mais séries. E aí, geralmente, elas são apresentadas em tabelas de dupla entrada. Então, por exemplo, queremos saber o número de alunos matriculados nas escolas particulares de uma certa cidade X no decorrer dos 3 anos, né? 2015, 2016, 2017, dos bairros que vai de A até o E. Então, a gente tem aqui uma série de geográfica, né, de localidade, e uma série temporal, que vai se passar no decorrer do tempo. E aí a gente vai ter uma planilha com mais colunas, né, com mais linhas e com uma análise mais complexas para poder ser feita, tá? Então, quando a gente fala de série estatística, nós estamos falando dessas representações em tabela que vão levar em consideração algumas questões, né? O tempo, o espaço e as categorias. Então, essas são as classificações das séries estatísticas. Falar de tabelas e gráficos, né, é o seguinte. Quando a gente fala de apresentação, né, gráfica e tabular, nós estamos falando de uma representação numérica dos dados, e isso vai consistir em dispor os dados em linhas e colunas distribuídas de modo ordenado, segundo algumas regras práticas que são ditadas pelo Conselho Nacional de Estatística, né, o CNE, e também pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As tabelas, elas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente e em um só local, né, os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar. Essa integração de valores que temos nas tabelas nos permite ainda a utilização de representações gráficas, que normalmente é uma forma mais útil e elegante de demonstrar as características que a gente está analisando. Então, a gente precisa montar a tabela para que essa tabela consiga gerar o gráfico, né? A gente usa do Excel, que é um software, né? Um programa aí, da Microsoft, para poder gerar os gráficos, né? Que vão ser ali por meio das tabelas, tá? E aí existem algumas regras, né? As tabelas estatísticas é um quadro, né, sem que se fechem por completo as linhas e colunas, pois do contrário seria uma grade lá no Excel, que vai resumir um conjunto de observações. E nessa tabela não pode faltar 6 coisas muito importantes. O corpo da tabela é o conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável de estudo, né, as variáveis que vão estar em estudo, então estudo é um corpo da tabela. O cabeçalho é a parte superior da tabela que vai especificar o conteúdo das colunas, né, que a gente vai estar colocando as variáveis. A coluna indicadora é a parte da tabela que vai especificar o conteúdo das linhas, né, das variáveis. Casa ou célula da tabela é o espaço destinado a um só número, onde a gente vai lançar, né, as frequências, ou seja, os dados coletados, a contagem que a gente fez. O título é o conjunto de informações as mais complexas possíveis, respondendo as seguintes perguntas, né? O que a gente está estudando, o quando, o onde, e ele é localizado no topo da tabela. E por final, no rodapé, a fonte, que é a indicação, né, da entidade responsável pelo fornecimento dos dados ou pela elaboração dessa tabela. Então, aqui a gente tem um exemplo para vocês perceberem como é que funciona. Aqui, por exemplo, né, quando a gente está identificando tabela 11, que é a evolução da renda, né, dos empreendedores brasileiros em um determinado espaço de tempo, do ano de 2000, por exemplo, a 2003, esse aqui é o título da tabela. Quando a gente tem as variáveis, né, então, ou seja, faixa de renda, menos de 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, mais de 6 né, a 9, de 9 a 15 salários mínimos, mais de 15 salários, e não sabe, né, são as variáveis, né, ou seja, as opções de resposta, e essa é a coluna indicadora. Por convenção, né, não tem linha em destaque fechando a tabela.
Aqui, cada célula dessa aqui, onde a gente lança a quantidade de respostas, então, por exemplo, nós temos aqui 30 famílias que ganham menos de 3 salários mínimo, 30%, né, aliás, no ano de 2000, 36% no ano de 2001, 43% no ano de 2002, 53% no ano de 2003. Então, onde a gente coloca a resposta, né, o número é a casa ou célula. As respostas de todas as variáveis é o corpo da tabela. Aqui, onde a gente está informando o tempo, né, que foi investigado, os anos que foi investigado, é o cabeçalho. A fonte, né, que está no rodapé como fonte. Então, esse aqui é um modelo de tabela estatística que a gente tem para representar. Só para a gente ter algumas curiosidades aqui, de acordo com a Resolução 886 da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas casas ou células a gente deve colocar o seguinte: nós vamos colocar um traço horizontal quando o valor é zero, não só quando a natureza das coisas, como quando o resultado de inquérito, por exemplo. Então, eu não tenho resposta, ao invés de eu colocar o zero, eu vou colocar um traço. No Excel, se eu digito zero e tenho a opção, né, de já colocar esse traço, a planilha do Excel já traz essa regrinha para a gente. 3 pontos são quando a gente não tem os dados. Então, quando eu não tenho os dados, né, eu posso representar como 3 pontos. Um ponto de interrogação é quando a gente tem alguma dúvida com relação às respostas ou os valores que foram investigados. O zero, né, ele vai representar para a gente quando é um número decimal muito pequeno, 0,001, 0,002, né, 0,0005, enfim, o zero ele vai permanecer na planilha quando a gente tem um número de decimal, né, de representação significativa bem pequena. Os gráficos estatísticos, né, a apresentação gráfica é o complemento importante da apresentação tabular. A vantagem de um gráfico sobre a tabela está em possibilitar uma rápida impressão visual da distribuição dos valores ou das frequências observadas. Os gráficos propiciam uma ideia inicial mais satisfatória de concentração e de dispersão dos valores, uma vez que através deles, né, os dados estatísticos se apresentam em termos de grandezas visualmente interpretáveis. Então, pelos gráficos, né, visivelmente falando, é melhor da gente interpretar alguns dados. A representação gráfica de um fenômeno ela deve obedecer a alguns requisitos fundamentais, né, para que realmente seja útil, que são os seguintes: os gráficos precisam ser simples, ter clareza e obedecer às verdades, né? Então, a simplicidade é quando o gráfico deve ser distribuído de detalhes e traços, né, desnecessários. A clareza, o gráfico deve possuir uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. E a veracidade, né, o gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno que está estudado. E existem alguns exemplos, né, de gráficos. Os principais tipos de gráficos são os gráficos em curvas ou em linhas. Esses gráficos em curvas ou em linhas são usados para representar séries temporais, principalmente quando a série cobrir um número grande de períodos de tempo e o mais relevante, né, o sobe e desce dos índices, taxas, coeficientes que são representados no eixo das ordenadas. Então, um exemplo aqui, né, digamos que a gente está pesquisando num trimestre, né? Aliás, trimestres são 4 no ano, né? Então, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre de um determinado ano. No Oriente, na Europa e na América, né? Qual que é aqui a representação nos trimestres em questões econômicas, digamos, por representação geográfica aqui entre Oriente, Europa e América, né? Então, a gente está passando 4 trimestres e a gente tem o sobe, desce, né? Que representa essa questão do gráfico em curvas ou em linhas. Já o gráfico em coluna,
é a representação de uma série estatística através de retângulos dispostos em colunas, né, na vertical. Esse tipo de gráfico ele representa praticamente qualquer tipo de série estatística, diferente, né, do gráfico em curva ou em coluna, que representa mais as séries temporais, né, no decorrer do tempo. Então, o gráfico em coluna ele vai conseguir representar todas as séries, né, quando se desejar relacionar grandes quantidades de dados e as respectivas variações de crescimento ou de decrescimento de alguns dados representados. Então, é como se a gente pegasse, né, os mesmos dados da economia aqui no Oriente, na Europa e na América, só que representasse isso em termos de gráfico de coluna, né? Então, sejam retângulos sobrepostos aqui, que vai representar, por exemplo, vendas no Oriente Médio em R$1.000, né, por trimestre. Então, aqui a gente tem essa representação. O gráfico em barra é muito parecido com o gráfico em coluna, só que ao invés de estar, né, na vertical, ele está na horizontal. É representado por retângulos dispostos horizontalmente, né, prevalecendo os mesmos critérios adotados no gráfico em colunas. Porém, é mais adequado quando se deseja destacar a variação, ou seja, entre máximos e mínimos, de 2, né, até 3 variáveis no eixo vertical. Então, veja que pela disposição horizontal, a gente consegue verificar qual que teve maior venda, que foi o extremo oriente, né, com R$200.000 aqui, e o que teve menor venda com o extremo foi a América do Sul, com 150.000 aqui. Então, o gráfico em barras é só para a gente ter uma visualização melhor entre máximo e mínimo das variações. O gráfico em setor, né, ele é uma representação gráfica de uma série estatística em um círculo de raio qualquer, por meio de setores com ângulos centrais proporcionais à ocorrência. É utilizado quando se pretende comparar cada valor da série com o total. Então, ela é utilizada, né, para poder representar a questão da frequência que a gente tem de percentual, né? Então, é utilizado quando se pretende comparar cada uma das séries com o total. O total da série corresponde a 360 graus, né? E aí, cada uma das partes representa o percentual daquele total. O gráfico em setores representa valores absolutos ou porcentagens complementares, então frequências absolutas, né, ou percentual. As séries geográficas específicas ou as categóricas em nível nominal são mais representadas em gráficos de setores, desde que não apresentem muitas parcelas. Então, quando a gente tiver mais que 7 variáveis, não é aconselhável, né, fazer o gráfico em setores. De 7 respostas, quando a gente fala de variável, a gente está falando de respostas, né? De 7 opções de respostas para baixo, é aconselhável, né, usar o gráfico em setores quando a gente quiser representar o percentual do máximo, né, do total, aliás. Cada parcela componente do total será expressa em graus, calculada através de uma proporção simples, né, que é a famosa regrinha de 3. O total está para 360 graus, a parte que a gente está representando para um X, né? Então, aqui é um gráfico em setores. Digamos que foi feita uma pesquisa para saber a preferência na alimentação, né, das pessoas. E aí, 40% da população falou que era sanduíche, 14% as sobremesas, 15% as bebidas, 10% a sopa, né, e 21% as saladas. Então, é um exemplo aqui para a gente representar a questão de percentual, de preferências, digamos. Um exemplo prático, né, é o seguinte. Em uma amostra com alunos do ensino profissionalizante, digamos a turma de vocês, quando perguntado sobre o interesse em aprender computação, obteve a seguinte resposta. 30 alunos manifestaram que têm interesse,
15 que não demonstraram interesse e 5 não souberam responder se queriam ou não fazer um curso de informática, né, de computação. Então, veja, somando 30 mais 15 mais 5, temos uma amostragem aqui de 50 alunos que responderam. Então, a nossa população, né, é de 50 alunos que responderam a pesquisa. Pois bem, vamos representar os dados graficamente. 30 disseram que tem interesse, né? 15 disseram que não tem interesse e 5 não souberam responder, né? Então, aqui a gente tem uma representação gráfica tabular. Aprender computação. Em percentual, nós temos o seguinte, né? 30% representa 60% de 100. 60% de 100. 30% representa os 15, né, de 100. E 10% não sabe. Então, veja bem, são 50 alunos, né? 5 é 10%. 15 significa 30% e 30 significa 60% desses alunos. Então, a gente consegue visualizar aqui a representação tanto numérica, né, gráfica em colunas, tanto a representação gráfica em setores, né, para a gente falar do percentual. Então, a comparação dos dados, né, só para a gente ver, e aí a gente pode observar o quê? Que comparamos lado a lado os dois gráficos. Essa prática é feita quando desejamos obter a melhor representação dos dados, seja para fins acadêmicos, né, ou de apresentação profissional. Em síntese, ter várias opções de gráficos é desejável para podermos estabelecer melhor a comparação de um fenômeno e decidir sobre a melhor e mais impactante apresentação gráfica. Então, assim, só para a gente refletir, né? Na opinião de vocês, qual dos dois a gente consegue visualizar melhor os dados da pesquisa? Em percentual, por meio da representação gráfica por setores, ou em coluna, né, por meio da representação gráfica em coluna ali. Então, vai, né, da opinião de cada um do que vai ficar melhor visivelmente falando. Então, é isso que a gente tinha de conteúdo hoje, né, para a aula de hoje, nossa aula 5. E agora a gente vai para a atividade proposta dessa aula 5 de hoje. A atividade proposta dessa aula 5, ela é em grupo. Então, é uma atividade avaliativa que vocês vão poder escolher os membros do grupo. Como vocês já estão acostumados, né, já tem o grupinho de vocês vão poder formar aí os grupos de estudos. Só que todos têm que estar envolvidos em algum dos grupos, né? Não aconselho tentar fazer sozinha, a não ser que a pessoa queira, né? Mas a gente vai tentar formar esses 3 grupos. Se o aluno falar, não quero fazer parte de nenhum grupo, então vai fazer a atividade, né, sozinho, não tem problema, tá? Mas é o seguinte, cada grupo, né, ou cada aluno, que é aquele que quiser fazer sozinho, vai definir uma problemática ou uma temática relacionada com segurança no trabalho e a gente vai aplicar todas as fases do método estatístico. Então, o grupo ou o aluno que for fazer sozinho vai preencher o 5W2H, né, que é o plano de ação, vai elaborar um questionário para a gente coletar os dados. Depois de coletar esses dados por meio do questionário no Google Forms, vai apurar esses dados, a gente vai fazer a apresentação dos dados e a gente vai fazer a análise e interpretação dos dados, né? E aí, cada um dos grupos ou aluno individualmente vai precisar entregar o trabalho por escrito, fazer os cálculos estatísticos que a gente vai estudar nas próximas aulas para colocar em prática, né? Elaborar a apresentação PowerPoint para apresentar via Meet para mim, professora, para os demais colegas, e pode ser que a gente convide a coordenação pedagógica, né? Ou alguém que esteja mais, um professor da área das exatas também, que esteja no dia disponível.
E a intenção é que a gente apresente isso na penúltima aula, no nosso 9º encontro em data que ainda vai ser definida. Então, a gente vai ter um tempinho aí hábil para poder desenvolver essa atividade. Ela é um pouco complexa, porque vai envolver tudo da componente, mas ela é muito boa de se fazer, né? Então, a gente vai ter até o final da componente para a gente concluir essa atividade. Detalhe, né? Essa atividade, ela vale a metade da nota na componente. Então, 50 pontos na nota de vocês. E eu vou pedir, né, para que vocês usem e abusem da criatividade de vocês. Mais uma vez, pessoal, não quero fazer parte de nenhum grupo. Ok, não tem problema. Pode fazer o trabalho sozinho, não tem problema. Né? E aí, como a gente está em situação de pandemia, a intenção é que realize a atividade sem contato físico. Então, crie um grupo no WhatsApp, né? E vão fazendo aí as comunicações, a divisão de tarefa que tiver que fazer, para que até o final da componente a gente consiga concluir e apresentar essa atividade. Tá ok? Pessoal, dúvidas com relação a essa questão da atividade? Podem falar, agora é com vocês. Estão aí ainda? Pessoal? Laici, Derson, Heroilda, Samara. Laici, acho que você não está podendo falar no microfone, né? Porque você está respondendo aí pelo chat. Não tem problema, não. Mas você entendeu o conteúdo, entendeu a atividade, tranquilo? Tá tranquilo, professora, da minha parte. Tá, né? Aí, pessoal, vocês entenderam a atividade? Professora, eu entendi que você entendi o conteúdo e entendi como você quer a atividade. Ótimo, então. E aí a gente vai conversando, porque aquele aluno que tiver, né, a opção de querer fazer sozinho, não tem problema. Se vocês quiserem formar os grupos de quantos alunos, né, vocês acharem melhor, ok, assim, só não é bom passar muitos alunos, né, por conta da questão do contato mesmo, tá? Então, assim, eu vou disponibilizar agora no grupo para vocês o PowerPoint, né, do que a gente apresentou, do conteúdo apresentado, tá? Os exemplos que a gente foi colocando aqui para vocês, do 5W2H, ele é editável para vocês fazerem o de vocês, tá? A questão também, né, dos exemplos que a gente tem de tabulação, né, dos dados, o exemplo também do PowerPoint para apresentação dos resultados, tá? A gente vai disponibilizar tudo isso para vocês. É a atividade que vai valer maior nota, né? E assim, é a mais complexa e a mais importante, porque vocês vão colocar em prática tudo que a gente vai estudar. Tá ok? Então, era isso, pessoal, para a aula de hoje, né? Se alguém não tiver mais dúvidas, a gente encerra aqui essa parte de apresentação. Certinho? Minha parte está tranquila, professora. Beleza, então. Boa noite, então, né? Bom final de semana para vocês, bom descanso e até semana que vem na nossa próxima aula.